Paciência de Jó. Isso se tornou um lema, um slogan. Paciência de Jó. De onde vem essa frase? Tiago 5:11, que diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nós sabemos que crentes fiéis muitas vezes estão sujeitos a passar por infortúnios, por problemas, por crises, por doenças, problemas financeiros e tantas outras situações que fazem parte da natureza humana, e ainda uma natureza humana decaída desde o pecado de Adão. Estamos sujeitos a isso e não há como escapar disso. Mas o mais triste não é passar por situações diversas, de dificuldade, etc. Mas, muitas vezes, é sofrer acusações de pessoas que são próximas de nós, que nos condenam e querem atribuir culpa àquela dificuldade, àquele sofrimento. Querem dizer que lhe falta fé, que aquilo está lhe acontecendo porque você merece. Mesmo que isso possa ser verdade em muitos casos, sim. Um pai que se embriaga e causa danos à família, etc. E várias situações onde que as pessoas mesmo causam. No entanto, não compete a mim e a você esse julgamento e essa acusação. E esse é o principal tema do livro de Jó. Jó que sofreu tantas coisas, tantas perdas, e acima de tudo, foi acusado com acusações terríveis. Mas vamos pensar um pouquinho então na vida de Jó, a paciência de Jó, a perseverança de Jó. Quem era Jó? O que ele aprendeu com toda essa crise que ele sofreu? Convido os irmãos que abram então as suas Bíblias no livro de Jó. Para facilitar, você pode abrir a Bíblia no meio, vai sair em Salmo, você volta um livro e você está em Jó. Jó capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao 12, depois nós vamos para o último capítulo, lendo do versículo 1 ao 10. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia, versículo 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás:
De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos agora para o capítulo 42. Estaremos lendo de 1 a 10. O último capítulo do livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou por seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Assim como estamos, oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos, carecemos do entendimento, da iluminação do teu Santo Espírito. Nos capacite, Pai. Esteja ministrando a todos que estão aqui, aqueles que estão participando nos seus lares. Fale ao nosso coração, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar primeiramente em 3 fases das provações de Jó. Depois, numa segunda parte, nós estaremos pensando nas lições, no aprendizado de Jó nesta crise. Primeiramente, ele perdeu todos os seus bens e a sua família. Diz o texto que os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram diante de Deus, e nesta também Satanás apareceu por lá. E Deus, que inicia essa conversa, esse diálogo, pergunta: de onde você vem? De rodear a terra, de passear por ela. E Deus diz: você viu meu servo Jó? Homem justo, temente a Deus, íntegro, que se desvia do mal. E Satanás fala: isso é fácil. Também você abençoa ele, ele está como numa cercado, como numa redoma, falaríamos hoje. Ele tem muitos bens, ele tem muitos empregados, ele é rico, ele tem uma família abençoada. Assim é fácil de louvar. Satanás começa a levantar acusações contra Jó. Satanás diz: ele te serve só porque ele é abençoado, porque ele é rico.
Tira o que ele tem para ver se ele não te amaldiçoa na face. E Deus permitiu que Satanás tirasse todos os bens, mas disse: mantenha a sua vida. Porque o inimigo Satanás, ele atua dentro de limites estabelecidos por Deus. Deus é soberano. Satanás é como um leão que está amarrado e atua dentro de limites. Ou um leão, um cachorro seria melhor. Dentro dos limites estabelecidos por Deus, apenas. Evidentemente que desses limites estabelecidos por Deus, ele pode fazer muitas vezes muito estrago, porque ele está em derredor, procurando a quem possa tragar. E é interessante que quando Deus perguntou para Satanás sobre Jó, ele não disse que não conhecia. Ele já falou, ele é assim porque ele é bem sucedido, ele é rico. Então, Satanás já estava acompanhando, porque ele está em derredor procurando a quem possa tragar. E até então ele não havia encontrado em Jó uma brecha, uma possibilidade para atacar, para destruir. E agora ele recebe de Deus uma autorização dentro de certos limites para atuar. Então Satanás fez uma acusação de que o ser humano só louva a Deus se ele estiver bem, se ele tiver boas condições, se ele estiver em prosperidade. E Deus permitiu. Em apenas um dia, Jó perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. Os sabeus atacaram e levaram tudo. Depois os caldeus. Fogo de Deus do céu caiu. E por fim um vento muito forte derrubou a casa onde estavam reunidos os filhos de Jó. E todos morreram. É interessante que alguns criticam, né? Esses filhos de Jó só viviam em festa, né? Viviam em banquete. É um erro, é um engano, é uma visão distorcida. Os filhos de Jó tinham uma coisa que muitos não têm nos dias de hoje, eles eram unidos. E diz que eles faziam celebrações uma após outra e na casa dos 7 filhos, convidando as 3 filhas. Então, constantemente eles estavam reunidos. Então, era uma família unida. E Jó se preocupava, pensando, talvez eles, em alguma dessas festas, alguém pensou alguma coisa má e blasfemaram. Então, depois desse ciclo de encontros entre os irmãos, Jó então oferecia sacrifício. E falou, se eles pecaram, então eu vou colocar diante de Deus, eu vou pedir para Deus, para que Deus perdoe o pecado. Então essa visão dos filhos de Jó muitas vezes é equivocada. Na verdade, Jó tinha uma família que era unida. Mas em um só dia, ele perde todos os seus bens, todo o seu gado e todos os seus filhos. E diz o texto, como Jó se comportou. Versículo 20 diz, então Jó se levantou depois disso, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, já na primeira tese acusatória do diabo, ele foi derrotado. Porque Jó não servia a Deus, porque ele era rico, era próspero e tinha uma boa família. E as palavras de Jó aqui nos trazem isso. A primeira acusação do diabo Satanás caiu por terra, porque ele é o acusador, o falso acusador. E Jó não servia a Deus porque era rico e próspero só, mas ele servia a Deus por aquilo que Deus é.
Mas Satanás não desistiu das suas intenções malignas. E uma segunda vez, isto está no capítulo 2, nós não lemos tudo porque o texto é longo, mas ele novamente se apresenta e Deus pergunta: de onde vens? De rodear e passear pela terra. Então ele fica passeando pela terra, para vendo possibilidades de ataque, de destruição de vida de cristãos. E Deus pergunta de novo. É interessante que Deus é que testemunha a favor de Jó. Você viu meu servo Jó? Justo, reto, fiel, que se desvia do mal. E depois Deus fala novamente: você viu? O testemunho das virtudes, das qualidades e da integridade de Jó vem do próprio Deus. Mas o diabo fala: é lógico, tá fácil. O cara é cheio de saúde, o cara é um atleta, né? Tá bonitão. Toca nele para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. O diabão vem novamente com as suas teses acusatórias. E Deus permite então que seja tocado na saúde de Jó. E diz que Jó tinha chagas da planta do pé à cabeça. Feridas, ao ponto de que ele pegou um caco de cerâmica e começou a raspar aquelas feridas, a coçar aquelas feridas, a tirar até o pus daquelas feridas. Então, da planta do pé, a cabeça, ele se encheu de chagas. E o que aconteceu? Além de tudo isso, contrariando as acusações de Satanás, contrariando até o incentivo da sua esposa. Sua esposa diz assim: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. O cônjuge, que deveria ser a pessoa que desse apoio nesse momento de crise, já que ele havia perdido tudo, ainda ela fala assim: amaldiçoa a Deus e se mata, morra. Você ainda fica aí servindo esse Deus? Porque se não amaldiçoa ele e se mata, morre, pronto, acabou. Jó fala: você é doida, maluca. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. A segunda tese do inimigo Satanás caiu por terra. Jó perdeu todos os seus bens, seus filhos, sua saúde, mas mesmo assim continuou sendo temente, justo diante de Deus. A ideia de Satanás, a acusação de Satanás, caiu por terra diante do temor e da justiça de Jó. Essa foi a segunda fase. Mas Jó então entrou numa terceira fase, vencido Satanás. Vencido Satanás nas suas acusações. Mesma acusação que muitas vezes ele faz contra mim e contra você. Usando de pessoas muitas vezes próximas. Mas agora Deus ainda iria tratar com a vida de Jó, não acabou. Aquela obra que Deus começou, ele iria terminar em Jó. Deus permitiu aquilo porque é um Deus de propósito, ele tinha propósitos com isso. E a obra então, em Jó, terminaria. E aí entra em cena os amigos de Jó, grandes amigos de Jó. Quem tem amigos assim não precisa de inimigo, mas eram amigos, o próprio Jó disse que eram amigos. E nós temos amigos assim também, infelizmente. Né? Infelizmente, eu lembro que
No primeiro ministério havia umas pessoas que começaram a fazer visitas a pessoas doentes, e eu tive que intervir e proibir essas pessoas de fazer essas visitas, porque elas eram, na verdade, típicos amigos de Jó, iam trazer condenação, em vez de ajudar a pessoa, ia trazer mais peso à pessoa, mais dificuldade à pessoa, porque em vez de trazer consolo e conforto, eles muitas vezes traziam acusação. Isso é muito comum no meio evangélico por causa da teologia da prosperidade, que fala para você porque você está assim, porque você não tem fé ou porque você está em pecado. Que esmaga as pessoas muitas vezes que já estão com dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, dificuldades de relacionamento, e os amigos de Jó vêm e acaba de derrubar a pessoa. Para vocês terem uma ideia só, eu selecionei alguns poucos falas desses amigos. Zofar diz assim, porque, falando de Jó, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu, por não haver limites à sua cobiça, não chegava a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Essa é uma acusação de Zofar, entre outras, ou uma acusação onde ele faz. Não é fato que é grande a sua maldade, incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores de seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. Uma acusação agora de Eliú. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e andam com homens perversos. Esses são testemunhos dos 3 amigos de Jó. Mas olha o testemunho de Deus. Este homem era íntegro e reto, tinha Deus e se desviava do mal. E Deus ainda fala aqui: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Com que testemunho você vai ficar? Infelizmente, hoje nós temos amigos de Jó que trazem condenação, que trazem palavras duras, em vez de trazer conforto e consolo. Mesmo que aquela pessoa tenha causado aquela situação. Eu repito a falar isso. Não cabe a mim e a você, nós não temos essa competência de trazer esse tipo de julgamento. Não cabe a nós esse tipo de julgamento. Se não for para trazer conforto, consolo e orientação, não fale nada com a pessoa. Não visite a pessoa. Deus então estava tratando do seu servo Jó. E esses seus amigos com interpretações e conclusões equivocadas, acusações sem fundamentos. Eles falaram: você está rico porque você roubou os pobres, você enganou as viúvas e os órfãos, você é um cara mau, você é um cara perverso. Leia, pegue para ler o livro de Jó inteiro, que você vai ver todas as acusações que aqueles amigos fizeram a Jó. Mas após um período de acusações, após um período de silêncio, Deus então vem ao encontro de Jó. Diz que Deus então vem ao encontro de Jó. É verdade que nesse período Jó, ele lamentou, ele perguntou a Deus por várias vezes: por que isso está acontecendo comigo? Por várias vezes Jó quis a morte, pediu a morte. Por várias vezes ele confrontou Deus, ele exprimiu todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos diante de Deus. É interessante que Deus não condenou ele por causa disso. Por ele fazer vários questionamentos a Deus, por ele desejar a morte, por ele questionar por vários motivos a Deus, porque ele estava fazendo isso, por ele ter atribuído tudo aquilo a Deus. E Deus veio ao encontro, então, e com cerca de 70 perguntas retóricas.
Deus começa a tratar com Jó. E nós podemos ver isso a partir do capítulo 38. São várias as perguntas que Deus faz a Jó, né? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Né? Ou quem cerrou o mar com portões, etc. Pergunta sobre as estrelas, sobre o universo, sobre a criação, sobre os animais, Belmonte, o monstro marinho, e tantas outras perguntas a Jó, para que Jó respondesse. E Jó fica calado. E aí então, por final, no capítulo 42, nós vemos o aprendizado de Jó. Queremos destacar 5 coisas importantes que Jó aprendeu, que servem para mim e para você. Primeiro, Deus é soberano. Versículo 2 ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Deus é um Deus que está presente em todos os lugares. Deus é um Deus soberano. E Ele faz o que lhe apraz. E nada impede a soberania de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade porque nós não conhecemos Deus e os seus propósitos. Isso estava acontecendo com Jó. Jó desconhecia o que acontecia lá nas regiões celestiais. O diálogo que ele teve com Satanás, a permissão que ele deu para Satanás, Jó não sabia de nada disso. E muitas vezes também nós desconhecemos os propósitos de Deus para aquele sofrimento que estamos passando, para aquela dificuldade que estamos passando. Mas precisamos saber que Deus é soberano e que os caminhos e os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. Aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos, aquilo que queremos, muitas vezes não é aquilo que Deus deseja, quer, o que Ele vai fazer. Texto de Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos repetir esse versículo? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Primeiro aprendizado, então, de Jó, é saber que Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. Deus está no controle e nunca perdeu o controle. O inimigo Satanás atua dentro de limites estabelecidos pelo próprio Deus, para cumprir os seus próprios propósitos, os propósitos de Deus. Deus é soberano. Segundo aprendizado, o ser humano obscurece o conhecimento de Deus. É interessante você ler os amigos de Jó e eles ficam defendendo Deus. Eles apresentam teses em defesa de Deus. Primeiro, Deus não precisa de defensor, tá? Se você acha que pode se levantar e ser um defensor de Deus, Deus não precisa da sua defesa. Não precisa da minha defesa nem da sua. Ele não precisa de defensores, ele não precisa de advogado. O que nós fazemos é defender a nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que somos em Cristo, é diferente. Se alguém acha que vai defender Deus... Certa vez eu fui, quando a Letícia visitar um templo, por causa da arquitetura, um trabalho da faculdade dela na época, e nesse templo eu peguei e fui entrando, né? E o guarda me tirou, você não pode entrar aí e tal. Falei, mas depois eu pensei, por que o cara lá que é o Deus aí do templo não impediu que eu entrasse? O guarda precisa defender o Deus lá, um negócio meio esquisito, né? Precisa de um guardinha defender o Deus, mas esses são os deuses que as pessoas servem.
Mas o nosso Deus é soberano. O nosso Deus não precisa de defesa humana. E os amigos de Jó fizeram isso. Eles obscureceram o conhecimento de Deus, dizendo que o sofrimento de Jó vinha porque ele era um cara pecador, porque ele era um cara mau, porque ele era um cara perverso. E ele tinha que deixar tudo isso para que parasse de sofrer. Então, o homem obscurece o conhecimento de Deus com suas teologias e doutrinas equivocadas, pensando que podem responder a todos os dilemas de Deus de uma forma simplista, como faziam os amigos de Jó. Acontece isso por causa disso. Isso é retribuição, se você fizer isso, é isso. Como se todas as coisas fossem quadradinhas, como se pudéssemos colocar Deus dentro de um quadrado. Isso é obscurecer o conhecimento de Deus. E é isso que fez os amigos de Jó. É isso que também incorreu em erro depois o próprio Jó. O próprio Jó também estava obscurecendo o conhecimento de Deus e ele é repreendido por causa disso. Nesse ponto que Deus estava tratando com ele, então ele precisou ser repreendido. No que diz respeito às acusações de Satanás, elas foram todas vencidas. E foi provado que Jó era pessoa justa, reta e temente a Deus, como Deus havia testemunhado sobre ele. Terceiro, o conhecimento de Deus deve ser pessoal. O versículo 5 do capítulo 42 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, muitas pessoas podem ter um conhecimento de ouvir, porque ouviu uma pregação, ouviu uma mensagem, alguém disse alguma coisa, leu alguma coisa, mas esse conhecimento de Deus é insuficiente. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele conhecia Deus, mas o seu conhecimento era diminuto. O seu conhecimento era pequeno. O seu conhecimento era de ouvir falar. Mas agora ele teve um encontro pessoal com Deus. Isso não significa que ele viu a totalidade de Deus, não é isso. Não é isso. João 1,18 diz: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Então ele não teve um conhecimento pleno de Deus, ele teve um encontro com Deus. Deus se revelou, evidentemente, parcialmente a Jó, assim como fez com outros servos ao longo da história bíblica. Mas a grande lição é que o conhecimento de Deus deve ser pessoal. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você tem tido um conhecimento diminuto de Deus, parcial, só de ouvir falar, está na hora de você ter um conhecimento, um encontro pessoal com Deus. Ontem, aqui no Shift, foi relatado um pouco da adoração naquele teatro, né? Quem estava, se você não estava, você pode ver lá no Facebook, no YouTube, está gravado. Então, no teatro retratou ali as pessoas que louvam a Deus de uma forma automática, mecânica, mas não se relacionam com Deus. Elas sabem as músicas, os textos, mas falta um relacionamento com o próprio Deus. Então, mais ou menos o que estava acontecendo com Jó era isso. Ele conhecia, sim, mas de forma parcial, de forma diminuta. Mas agora ele teve um encontro pessoal com o próprio Deus. E o encontro pessoal deve ser de todos nós. Cada um precisa se encontrar com o seu Deus. Cada um precisa entregar a sua vida
a Deus. Cada um precisa pedir perdão pelos seus pecados diretamente a Deus. Quarto, Jó reconheceu seu erro e se arrependeu. Versículo 6. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A revelação de Deus contrasta com o pecado humano. Aquilo que somos e aquilo que Deus é um contraste. É um contraste. E esse contraste ele fica mais notório, no caso de Jó e no nosso caso, quando nós nos aproximamos de Deus. Se você quer pintar sua casa da mesma cor, ou seu carro, eu preciso pintar meu carro, mas tem que ser da mesma cor. Você vai lá na loja e fala, essa cor aqui, acho que é essa aqui. Aí você vai chegar, vai pintar seu carro, sua casa, vai ver que, mas não está batendo. Para que você possa ter uma boa noção, você tem que pegar e colocar, ou lá na parede da sua casa, a cor do lado, pintar um pedacinho, ou lá no seu carro, e colocar junto. Porque a proximidade é que ressalta o contraste. Muitas pessoas estão longe de Deus, estão vivendo de qualquer forma, porque não percebem esse contraste da santidade de Deus e do nosso pecado, porque estão longe de Deus. E quando Jó se aproximou de Deus, quando Jó teve esse encontro com Deus, então ele pôde ver. Deus é isso e eu sou aquilo. Há um contraste muito grande. É o preto e o branco. É um contraste. Do que sou e do que Deus é. E Jó, nessa situação, ele pôde reconhecer o seu pecado. Muitas pessoas são incapazes de reconhecer os seus pecados, porque elas estão longe de Deus. E só temos essa capacidade quando nos aproximamos de Deus. E aí então, é que precisamos nos arrepender. E Jó se arrependeu dos seus conceitos e das suas palavras. Jó reconheceu o seu erro. Precisamos nos chegar junto a Deus, próximos de Deus, para que possamos verificar quem somos nós. E verificando quem somos nós, em atitude de contrição, de arrependimento, pedir perdão. Os orgulhosos são incapazes disso. As pessoas dizem, nunca matei, nunca roubei, eu pago meus impostos. E elas estão na arrogância, distantes de Deus, incapazes de reconhecer seus pecados. E muitas dessas pessoas vão morrer nos seus pecados e nos seus delitos, longe de Deus. Mas o cristão, ele precisa buscar a cada dia essa proximidade com Deus Todo-Poderoso. E o último ponto que eu gostaria de destacar é que Jó praticou o perdão com seus amigos. Às vezes nós lemos esse texto e tudo isso passa desapercebido. Mas se você ler, reler e começar a pensar, você vai ver que tem lições aqui riquíssimas e vai verificar que Deus fez uma amarração porque Ele tinha um propósito. O que Deus fez com os 3 amigos, no caso? Ele faz, um deles, mais os 2 amigos, e Deus se dirige a ele, né? O Senhor disse também, ele faz o temamita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos. Porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. E aí Deus falou, peguem 7 novilhos, peguem 7 carneiros, vocês vão oferecer isso em holocausto, em sacrifício. Mas vocês devem ir até meu servo Jó, para que meu servo Jó ore por vocês, interceda por vocês. Aí, então eu vou perdoar vocês. Deus vinculou o perdão aos amigos de Jó, à intercessão de Jó.
Aí alguém pensa, Deus estava trabalhando com os amigos de Jó. Não só com os amigos de Jó, mas com o próprio Jó. Vamos pensar um pouquinho nesse vínculo que Deus criou. Por quê? Porque então os amigos de Jó deveriam até Jó pedir perdão a Jó e se reconciliar com Jó. E Jó, eles não seria capaz de orar por seus amigos se ele não perdoasse. Os amigos precisavam pedir perdão e Jó seria incapaz de interceder por eles se também ele não perdoasse os seus amigos. Apesar daquelas acusações fortes e infundadas, parecia mais aqueles libelo crime que o pessoal apresenta na justiça, né? Negócio pesado. Jó perdoou os seus amigos. E os seus amigos pediram perdão para Jó. E houve reconciliação. Então Deus vinculou tudo isso para que acontecesse a reconciliação. Não é porque aqueles amigos fizeram acusações pesadas, infundadas, é que as coisas deveriam acabar assim. É aquilo que Deus deseja de nós, apesar de as pessoas nos fazerem acusações também desse tipo. O que Deus deseja é reconciliação. Porque essas acusações, infelizmente, elas partem de pessoas que são próximas de nós. Pode reparar isso. E aqueles amigos de Jó eram realmente amigos dele, mas, infelizmente, agiram dessa forma. Então, por fim, Jó praticou o perdão com seus amigos. A última lição que Jó precisava aprender era perdoar os seus amigos. A última lição aqui desse texto que precisávamos aprender também é que Deus deseja a reconciliação e o perdão. E é interessante o que aconteceu. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, só aí. Então, quando Jó estava orando por seus amigos, Deus estava restaurando, retribuindo a Jó tudo aquilo que ele tinha em dobro. É interessante que essa semana eu estava estudando sobre isso, e na televisão estava passando um canal, e passei num canal desses, eu não sei qual dessas igrejas neopentecostais que estavam lá, mas uma delas estava falando a campanha de Jó, traga o seu amigo, e se você trazer seu amigo, Deus vai te abençoar e vai dobrar as suas bênçãos. Mas pode ser uma familiar, tal. Até achei interessante. Só que ele esqueceu de um detalhe. Né? Não era só trazer um amigo, mas era se reconciliar com esse amigo. Então a campanha correta, na minha visão, deveria ser: vá atrás daquele parente ou irmão do qual você se distanciou, do qual você brigou, se reconcilia com ele, traga ele e você será abençoado. Talvez com essa campanha até eu gostaria de fazer. Né? Um detalhe importantíssimo. Então, quando houve essa reconciliação, quando houve esse perdão, Deus então abençoou a vida de Jó, duplicando todos os seus bens. Aí alguém pode falar, mas ele teve 10 filhos, tudo foi duplicado, mas os filhos não, devia ter 20, não. Na verdade, ele tinha 20 filhos, só que 10 no céu e 10 na terra, então foi duplicado também. Ele não perdeu seus filhos, porque tudo indica que seus filhos partilhavam dessa união e dessa fé. E Deus o abençoou, multiplicando todos os seus bens, restituindo. Aí sim, essa palavra tem sentido. Hoje se prega muito a restituição, mas restituir o quê? A pessoa nunca teve nada. Restituir o quê? Jó foi restituído, sim, foi abençoado. E uma nova compreensão de Deus
novas atitudes diante de Deus. Deus permitiu então que tudo acontecesse. Primeiro, para derrubar as teses acusatórias de Satanás. Satanás estava enganado. E depois para trabalhar e completar a obra no próprio Jó. Sendo ele um homem temente a Deus, justo, honesto, reto, testemunho do próprio Deus. Isso deve nos ensinar muita coisa. Enfim, meus irmãos, a mentira acusatória de Satanás foi revelada. Ele é o mentiroso acusador. E muitas vezes ele se utiliza de pessoas. O próprio Pedro, Deus disse, arreda Satanás. Ele não falou arreda Pedro, arreda Satanás. Ele utiliza de pessoas, e essas pessoas muitas vezes são próximas de nós. Mas Satanás é o mentiroso. Jó é um tipo de representante de todos aqueles que sofrem e são discriminados. Se você sofre e é discriminado por isso, seja o seu sofrimento de que natureza for, saiba que Jó é um representante desses que sofrem, mas que continuam fiéis e buscam incessantemente por Deus. Então, ao modelo de Jó, continue fiel, continue a buscar a Deus, porque o diabo Satanás com as suas acusações cairá por terra a seu tempo. E Deus estará te abençoando. Não podemos nos acomodar com conhecimento parcial e diminuto de Deus. Não podemos nos acomodar a isso. Precisamos ter um encontro, precisamos conhecer Deus como Ele é. E por fim, a ação de Deus cumpre os seus propósitos. A ação de Deus cumpre os seus propósitos, a permissão de Deus cumpre os seus propósitos. Cabe a nós esperar e confiar. Esperar e confiar. Por isso que Jó é conhecido e classificado na própria Bíblia, lá no texto de Tiago, como uma pessoa paciente, como uma pessoa perseverante. Porque ele esperou e ele confiou. Que essa pode ser as nossas atitudes. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.